Sejam bem-vindos ao podcast Negócio de Confeitaria. Eu sou o Jonathan Ariel. Eu sou Leisa Cola. E nesse episódio a gente vai falar sobre as tendências da confeitaria para 2022, o ano que tá chegando aí, tá na nossa porta. Fica ligada, viu? Fica ligada porque tem muita coisa nova vindo por aí e você que tem que lançar tendência na sua cidade, na sua região, ser a referência disso, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Com certeza. Vocês já devem ter notado que tá pipocando todos os dias um programa novo de gastronomia na televisão. A gente não sabe nem mais do que acompanhar, né? Tantos programas, tantos canais, não só de confeitaria, mas na gastronomia como um todo. Na gastronomia como um todo. E grande parte dos participantes que se destacam são aqueles que são especialistas em confeitaria, né? Geralmente são aquelas pessoas que são elogiadas pela sua capacidade de fazer doces, mas nem sempre são as que fazem os doces mais legais, né? Exatamente. E a confeitaria, ela nunca esteve tanto em alta. Mas, será que é moda a confeitaria? Não, não é que ela é moda. Na verdade, a confeitaria, ela lança tendência, nós temos que acompanhar, mas também é todo um contexto que nós vamos... falar aqui sobre a confeitaria. E isso é muito bom. Se ela está em alta, significa que tem muitas pessoas olhando para ela, muitas pessoas se antenando, estudando sobre ela, e vai automaticamente aumentar a demanda, seja ela de venda, de compra. Existe um estudo aí do Sebrae que dentro da panificação e confeitaria tem 6 bilhões de reais que rodam no ano, né? É grana pra caramba. E o que a gente quer? Uma fraçãozinha dessa grana aí no bolso da gente, por favor. Não tem nem 1% disso. Se a gente pensar mesmo no dia a dia, o que fica no nosso bolso desses 6 bilhão aí, é muita coisa que dá pra gente aproveitar, muita coisa, né? E assim, os bolos, na grande maioria das vezes, né, quando a gente fala de confeitaria, a gente já lembra dos bolos, e grande parte da história da confeitaria veio trazendo os bolos como, as decorações de bolo como as novas tendências. Exatamente. Porque os bolos são ligados com festas. Sim, e as festas eram, quando tinha as festas nos grandes palácios, o que demonstrava o poder era realmente o banquete, era a comida que tinha no banquete e os bolos. Tanto é que um dos maiores confeiteiros do mundo, ele era arquiteto, porque você consegue alinhar muito bem a confeitaria com a arquitetura. Desde que você trabalhe monumentos, a gente vê bolos aí de ponta cabeça, casamentos com bolos de ponta cabeça, bolos literalmente arquitetônicos, porque é uma obra de arte você fazer um bolo todo decorado. Nos grandes banquetes, quanto mais doce era o seu doce, significava que você tinha um poder, porque o açúcar era a riqueza do momento, era o ouro do momento. O ouro branco que falava. Era o ouro branco, o açúcar era o ouro branco. Verdade. Então, quanto mais doce, só que você tem que controlar, porque se você põe um doce muito doce, ele também pode vazar do forno, existem vários pontos que tem que ter a gente equilíbrio, tá né? puxando a questão da história, mas obviamente que não é a questão de estrutura de bolo aqui, a gente tá conversando Exato. mais aberto. Mas por isso que era mais difícil. Era esse o ponto que eu ia falar. Por isso que era mais difícil pra ele arquitetar um produto que fosse super doce, pra mostrar o quanto rica era aquela família, mas também trazer tendências de decoração, de inovação, trabalhar fondant, chantilly, que era algo do período que tinha que se trabalhar para mostrar que recursos que se tinha. Era colher, era espátula. Com isso que você tinha que fazer a decoração. A nossa vida de confeiteiro tá muito mais fácil agora, fala a verdade. Nossa! Vou dar um exemplo que foi tendência nesse ano, mas que vai vir muito forte ano que vem, são os bolos origamis. Eu achei legal. Aqui na loja tem aquelas espátulas que faz eles. É muito legal. Tem. São placas, né? Placas de acetato que você passa ali, usa a placa de acetato. Só que sabe como que era feito antigamente? Antigamente, né? Esse ano. Era feita com papel manteiga. Nossa, então dava a textura no papel manteiga, dobrava, fazia literalmente um origami com papel manteiga, passava o buttercream em cima e aí aplicava no bolo. Então era uma técnica basicamente ali milenar, né, pra você fazer o bolo. Mas agora tem as placas de acetato que facilitam muito e que vai vir como tendência, porque se dificilmente a gente conseguir aplicar isso com papel manteiga, agora com acetato vai ser muito mais fácil e vai bombar nesse ano. Exato, e vocês ficam olhando para toda essa história da confeitaria e vocês podem buscar também inspirações para criar os seus movimentos, suas tendências com a história, né? A Heloísa trouxe aqui um exemplo do maior confeiteiro da história, foi um arquiteto, e talvez ele foi o maior da história porque ele
o curso de arquitetura tem uma base de história, de construções, Grécia e tudo mais, muito forte. Então o cara tem muita inspiração disso, né? Então você só vai transmitir para fora o que você colocou para dentro. Tem muita coisa que entrou ali, você teve conhecimento, e você vai conseguir expor nas suas decorações de bolo, que no caso geralmente as tendências são mais ligadas a isso, mas não é só isso que é tendência, né? Nós vimos também no ano passado, muito forte o copo da felicidade no ano passado. Nem sei quando vai ser soltado esse podcast, mas aí no ano de 2021 foi muito forte o copo da felicidade. O cone recheado foi muito forte também. Então são outras tendências que foram lançadas, que a gente também vai abordar aqui, mas que vieram aí de um contexto totalmente fora dos bolos, né? E viu, isso me faz puxar um outro assunto, que é sobre inspiração. Sim. Porque se você quer lançar tendência, você deve sair um pouco fora da caixa. A tua inspiração não pode ser só na confeitaria. Você tem que se inspirar em outras áreas, como a própria arquitetura, moda, como a história, a moda. Moda eu já vi muito. Muito. Você trazer referência. Eu tenho o meu professor Djalma, de confeitaria, o Djalma, ele se é um baseia na moda. Ele vê os desfiles da Dior, ele vê os desfiles Chanel, tudo, e ele se baseia nos desfiles de moda para a criação de bolos. O cara é um gênio, isso aí é... Isso é indiscutível, indiscutível. Ele vê as coisas fora e aplica dentro da confeitaria. É exatamente isso que a gente deve fazer. Exato. Como que eu vou lançar a tendência se eu não sei aonde buscar? Porque você buscar referência é diferente de cópia. Exato. Isso é importante até ressaltar para vocês que a gente vai buscar inspirações e referências de cima para baixo. Eu não vou olhar para quem é uma concorrente que está usando margarina, está usando emulsificante, e querer comparar aquele trabalho ou usar aquele trabalho de inspiração. Deixa o pessoal que está fazendo esse tipo de coisa lá de lado. A gente tem que olhar para cima. Você se iguala. Exato. Não só essa comparação, essa questão de se igualar, é que quando você olha só para os lados, você vai se tornar aquela que a gente já falou várias vezes, que é a confeiteira camaleão, sabe? A confeiteira camaleão é aquela que se adapta, se adequa ao ambiente. Porque o que acontece com o camaleão? Ele se camufla de acordo com a cor que ele encosta ali, para literalmente se esconder. E a confeiteira camaleão, ela faz exatamente isso. Para ela se esconder, para ela se infiltrar no que estão fazendo, ela simplesmente copia outra pessoa e ela não se inspira para a própria criação. Ela vai se camuflando no que é tendência. Agora a moda é bento cake, então eu vou me camuflar no bento cake. Ela não faz um bento cake diferente. Não. Ela não pensa no que ela pode criar, E a criação, ela tá muito ligada com a base, que é a técnica. Se você não sabe a técnica, infelizmente você não vai conseguir criar. Porque se você não tem uma boa base técnica, eu não consigo partir de nada, de nenhuma teoria, para eu conseguir criar e partir pela inovação. Mas o que você entende como uma confeiteira camaleão? Eu acredito que a confeiteira camaleão é aquela que pega vácuo, né? Ela nunca criou a onda dela, né? Ela só tá atrás dos outros ali, pegando os vácuos do comércio, ela nunca tá criando nada, né? A gente fala, quando a gente tem no Inova, por exemplo, a gente tá lá o tempo inteiro como grupo pensando em criar a tendência, ou seja, a gente quer pegar a onda inteira, a gente quer o pico, né? Eu vejo que a confeiteira camaleão, ela só pegou o finalzinho do negócio, e é por isso que esse negócio não se sustenta, né? Eu até falei com a Heloísa antes de entrar aqui no vídeo de tendências, eu falei assim, legal, eu vou falar sobre esse assunto, que é importante a gente falar, mas mais importante que a gente seguir a tendência e criar as nossas tendências é fazer o básico bem feito, que muitas vezes falta, e é o que a gente sempre está falando aí nos outros podcasts, que você também pode escutar e assistir aí, tanto no Spotify, YouTube, onde você quiser, onde você se achar mais agradável para você. Então, essa confeiteira, ela não está criando nada, ela não está inovando nada, ela não vai pegar uma onda inteira, ela não vai nadar de braçada, né? A gente teve a época, por exemplo, que o Red Velvet era a onda do momento. Gente, a gente pegou aquela onda inteira, todo mundo pegou. O Red Velvet é antigo, e a gente pegou aquela onda inteira, ou seja, a gente pegou do zero até o final. A gente levou as pessoas até o final com aquela onda e elas conseguiram aproveitar. E aí a gente cria outros movimentos e leva as pessoas a terem os resultados que elas precisam com outras coisas, né? Mas assim, eu acho que o que é mais importante é você sempre pensar como cliente, você olhar para o cliente e sempre pensar como esse cliente vai estar consumindo o meu produto. Pensar no que ele vive, no que ele faz, pensar na rotina dele. Até, dentro da gastronomia nós temos várias vertentes. A nouvelle cuisine, comfort food. Se eu puxar o comfort food, por exemplo, que é uma linha da
confeitaria, da gastronomia, eu pensar no conforto da comida, trazer, eu remeter a memória, trazer a memória gustativa. Ah, então o bolo da minha avó, o bolo que a minha avó fazia, o bolo que a minha mãe fazia, eu trazer aquela coisa caseira. Quer ver uma coisa que eu tenho certeza que você vai lembrar? O bolo coberto com glacê real, coco e aquele chumbinho prata. Nossa, isso aí era demais, né? Dona Maria fazia lá pra nós. E olha que engraçado, tá voltando super isso. Bolo Sério? coberto com glacê real, com lascas de coco, com rosa de coco. Fala, nossa, é uma coisa tão retrô, tão anos 90. Só que tá voltando muito, porque é literalmente o comfort food, a memória, eu trazer isso. Porque, por mais que, aqueles bolos esculpidos, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que muitas vezes ele não tem sabor. E aí fica, nossa, impressionante. Aí você vai comer e fala, poxa vida, era isso. Ou pasta americana, tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas é muito difícil, porque você acha lindo, mas na hora de comer não é legal. Então, se você trouxer essa memória, trabalhar os sabores, trabalhar texturas, é muito mais interessante do que você só trabalhar o visual. É, isso que você me falou me lembrou daqueles vídeos do cara lá da gringa que faz os bolos e corta com serrote, meu Deus. Como é que você vai comer um bolo daquele? É lindo, top, legal, mas e aí, como é que você come um bolo que foi cortado com serrote? Meu? Você fica, se tá duas pessoas, uma de cada lado, cortando o bolo com serrote, deve ser extremamente duro. Mas ele tem que ser duro pra poder aguentar o suporte. Aguentar a zoada ali. Aguentar toda a estrutura dele. A grande tendência, na verdade, é a máxima que eu falo sempre, né? Se importar com o cliente. Acho que se você olhar como o cliente está se portando nos últimos anos, né, você vê a grande diferença de um consumidor antigamente, né, que ele tinha um tipo de desejo, e de agora, né? Então você vê o consumidor ele tendo menos tempo porque está mais ativo, está mais nas redes sociais ou está trabalhando mais, tem uma jornada diferenciada. E essa falta de tempo faz com que ele queira consumir coisas ali que estão próximas à mão, que sejam fáceis e que também tragam essas lembranças afetivas que o cara tem da infância, né? A gente vê aí o pessoal, por exemplo, o Sandy Júnior fez uma turnê de volta e bombou pra caramba. Porque tem assim, dezenas e dezenas de milhares de pessoas que hoje têm poder aquisitivo de ir pelos seus próprios meios assistir uma coisa que foi impactada quando na infância, né? Então, por exemplo, se hoje nesse momento, por exemplo, tivesse uma turnê específica ou se tivesse uma nova temporada de um desenho da sua infância, provavelmente você ia assistir também. Então, o tempo ficou cada vez mais escasso, ou seja, precisa de uma agilidade para comer, e também essa questão da memória. Hoje as pessoas que na infância não tinham às vezes condições de comprar algum determinado doce, hoje têm poder aquisitivo para comer. Exatamente. São os famosos finger foods, né? Finger foods. Um pouquinho antes de eu falar disso, só um conselho que eu gostaria de te dar. Escolha uma vertente, ali que você quer seguir, e vá fundo naquilo, porque se você quiser fazer várias coisas não vai dar certo, então esqueça isso. Mas em relação ao finger food, o que eu te indicaria? Fazer coisa rápida, porque a vida das pessoas hoje está muito corrida. Então eu tenho que fazer opções que seja rápido o consumo, e também porque antigamente as famílias tinham muitos filhos, né? Tinha lá uma casa com 5, 10 pessoas. E aí agora, por as famílias estarem menores, eu também tenho que pensar em porções menores para eu fazer, para eu produzir, para que seja o consumo rápido. Então fazer bolos no pote, copos da felicidade, cones recheados, coisas rápidas, de consumo rápido, pão de mel, alfajor, trabalhar essa linha de produtos únicos. O bento cake fez um grande boom de vendas, justamente por ser um bolo decorado, recheado dentro de uma marmita. Então é ser algo pequeno, ser algo prático. O que você recomendaria de produto para esse período? A primeira coisa que eu vou recomendar é que você faça suas contas, pelo amor de Deus. Não é porque é pequeno, é de mão, que você não pode, não pode ter a margem. Tem que ter a margem, você tem que respeitar a sua lucratividade e você tem que trabalhar com margem. Trabalhar bastante a percepção de valor, ou seja, trabalhar bem as embalagens de como você vai enviar e mostrar esse produto. Você pode fazer um bento cake e colocar dentro de uma marmitinha, ou você pode fazer um bento cake e colocar dentro de uma embalagem super legal, colocar um saço, colocar um laço, e aí tudo mudou. E você pode colocar aí uma percepção de valor e vender mais caro esses produtos de mão. Sim, justamente por eles serem produtos menores, o custo também é menor. E aí, se o custo é menor, eu consigo ter uma margem maior. E se eu tenho uma margem maior, a minha lucratividade também aumenta. Mas eu tenho que pensar em estratégias de venda e pós-venda, que a gente já falou sobre isso aqui. Se você não ouviu, vai lá.
ver, ouvir sobre isso, para você aumentar o ticket médio do teu cliente e você ter muitas vendas sobre isso, porque a margem ela é muito interessante. Então a grande sacada disso tudo é você voltar para algo que tem sido feito para trazer essa memória gustativa, mas algo muito bem feito. Os cake pops, que são os bolos no palito, os picolés de bolo, que são coisas que tá voltando muito, que são opções pequenas, menores, com uma margem de lucratividade maior e que vai bombar muito nesse ano. Então pense em porções individuais, porções menores, mas sempre trabalhando essa questão retrô, porque eu tenho certeza que você vai bombar muito e principalmente porque você vai trabalhar sabores nisso e não somente a estética. E é esse o nosso vídeo sobre as tendências para 2022. Eu espero ter ajudado você a se inspirar um pouco. E se você quiser participar de um grupo onde nós estamos o tempo inteiro pensando em criar as novas tendências, em lançar novos produtos, o Inova Doce Clube, que é o nosso projeto aqui, nós temos um clube onde nós temos várias confeiteiras de alto nível que estão dispostas a criarmos juntos as novas tendências e sermos exclusivos aí em todo o país. Infelizmente, não é todo mundo que pode entrar, tá? Exatamente. É importante dizer isso. Você vai entrar, tem um link aqui embaixo, você vai se inscrever, uma das especialistas vai entrar em contato com você e vai ver se é o seu momento e se faz sentido para você participar do clube. E é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Meus amores, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.